Olá, pessoal! Na disciplina de orientação de estudos em matemática, nós vamos reforçar a seguinte habilidade: efetuar operações de adição e subtração com os números decimais. Vamos assistir à videoaula da professora Ângela e após faça os exercícios do blog. Bons estudos! Nós utilizamos a adição e a subtração com números decimais muito mais do que nós imaginamos no nosso dia a dia. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro, eu tenho aqui, logo que nós nascemos, para vocês terem uma ideia. Ó. Um bebê nasceu com 2,945 kg e após 15 dias engordou 573 gramas. Qual é o peso do bebê após 15 dias do seu nascimento? Bom, eu tenho que o bebê, vamos analisar os dados. Eu tenho que o bebê nasceu com 2,945 kg. Então, ele nasceu com 2,945 gramas. E após 15 dias engordou 573 gramas. Então, veja bem, 2,945 kg, eu tenho uma unidade, que seria a parte inteira do meu número decimal, e após a minha vírgula, eu terei os decimais. Então, eu tenho a unidade, depois eu tenho os décimos, depois eu tenho os centésimos e depois eu tenho os milésimos. Está dizendo que ele engordou 573 gramas, não está falando em quilos. Se não está falando em quilos, então eu não tenho ali uma unidade inteira. Eu tenho 573 gramas. Ou seja, para eu transformar isso em quilo, para eu somar aqui, basta eu colocar uma vírgula e um zero, porque eu não tenho uma unidade inteira. Diferente daqui que eu tenho 2 quilos, 945 gramas. Agora aqui eu tenho 573 gramas. Então eu tenho os décimos, os centésimos e os milésimos, mas não tenho a unidade inteira. Se eu não tenho a unidade inteira, eu coloco zero e uma vírgula. Lembrando que na adição e subtração de números decimais, com números decimais, nós temos que deixar vírgula embaixo de vírgula. Por isso que eu acrescentei o zero para representar aqui a unidade, vírgula embaixo de vírgula, e agora eu vou fazer uma adição. Por que eu vou fazer uma adição? Porque se ele engordou, então eu vou acrescentar ao peso dele a quantidade de gramas que ele engordou. Então eu tenho 5 milésimos com 3 milésimos, 8 milésimos. 4 centésimos com mais 7 centésimos, eu tenho 11 centésimos. 11 centésimos. Veja bem, 11 centésimos é a mesma coisa que 10 mais 1. Então, eu tenho 1 centésimos e 10 centésimos. Esses 10 centésimos eu posso transformar em 1 décimo. Então, quando eu falo 10 centésimos, é a mesma coisa que 1 décimo. Por isso que quando eu somo 4 mais 7 dá 11, eu deixo o 1 aqui e vai 1. Esse vai 1 significa que eu transformei os meus 10 centésimos em 1 décimo. Então, vai 1. Agora, veja só. 1 mais 9, 10. 10 mais 5, 15 décimos. É a mesma coisa, olha. 15 décimos. É como se eu tivesse 10 mais 5. 10 décimos mais 5 décimos. Esse 10 décimos aqui, eu transformo em uma unidade. Por isso que eu falo 1 mais 9, 10. 10 mais 5, 15. Deixo 5 aqui e vai uma unidade. Agora eu somo 1 mais 2, 3. Como na adição ou subtração com números decimais, vírgula embaixo de vírgula, ela permanece. Então, qual será o peso do bebê após 15 dias do seu nascimento? A resposta será: o peso do bebê será
3 quilos 518 gramas. Vamos agora para o segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu tenho a seguinte situação, que nós vivenciamos praticamente toda semana, né? Supermercado. Então, você vai ao supermercado com R$20 e compra 1 litro de leite por R$2,95, um pão de forma por R$4,60 e uma manteiga por R$8,99. Quanto você gastou e qual foi o seu troco? Bom, nós já vimos que o dinheiro nós já estamos trabalhando com os decimais, porque tem a parte inteira e tem a parte dos centavos que é representado aí pelos decimais. Eu fui ao mercado com R$20, comprei 3 itens, eu quero saber quanto eu gastei e qual foi o meu troco. Para eu saber quanto eu gastei, eu tenho que somar o valor das 3 mercadorias que eu comprei. Então eu comprei 1 litro de leite por R$2,95, mais o pão de forma por R$4,60, lembrando que na adição e na subtração com números decimais nós temos que deixar a parte inteira embaixo da parte inteira, vírgula embaixo de vírgula e aí os décimos, os centésimos e os milésimos. Então eu tenho a parte inteira, o litro de leite, R$2,95, depois eu tenho 95 centavos, que seriam os centésimos, mais R$4,60, mais R$8,99, que é o valor da manteiga. Então vejam, eu tenho a parte inteira, que é a unidade, depois eu tenho os décimos e os centésimos. Então eu vou somar 5 mais 9, 14. Como lá no primeiro exemplo, 14 centésimos seria 10 mais 4. Então, deixo 4 e vai 1, porque 10 centésimos é igual a 1 décimo. E agora eu somo 1 mais 9, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 9, 25. Então, 25 décimos. É a mesma coisa, eu vou fazer esse dos 25 décimos aqui, ó. 25 décimos. É a mesma coisa que 20 mais 5. Então, eu deixo os 5 décimos aqui e os 20 décimos eu transformo em 2 unidades. Por isso que eu posso falar vão 2. Por que vão 2? Porque na realidade esses 20 décimos aqui se transformaram em 2 unidades. Então voltando, 1 mais 9, 10, 10 mais 6, 16, 16 mais 9, 25, vão 2. 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16. Então agora, ó, vírgula embaixo de vírgula. Lembrando que eu tenho 16, então a unidade e a dezena da unidade, vírgula, os décimos e os centésimos. Então eu gastei quanto? Eu gastei R$16,54. Se eu levei R$20, eu pago para o caixa do supermercado. Qual o troco que o caixa tem que me voltar? Para eu saber o troco, eu tenho que fazer uma subtração. Vou apagar aqui para fazer a subtração. Então, eu dei R$20 menos R$16,54. Vou fazer mais para baixo para mostrar as unidades, as dezenas e os décimos e centésimos. Então, olha, R$20 menos R$16,54. Bom, nós temos a vírgula que separa a parte inteira da parte decimal, certo? E aqui eu tenho 0, 0, eu não posso subtrair o 4. Então, no caso aqui eu tenho a unidade, eu tenho a dezena da minha unidade, eu tenho a vírgula, depois eu tenho os décimos e tenho os centésimos, certo? Então, aqui, ó, 0 eu não posso subtrair 4.
Também não posso emprestar aqui um décimo para se transformar em 10 centésimos. Mas eu tenho aqui, ó, 20, né? No caso, as 20 unidades. No caso, a dezena da minha unidade eu tenho. Então, eu tiro uma dezena daqui, vai ficar 1. E eu vou para 10 unidades. Destas 10 unidades, eu tiro uma unidade, fica 9 unidades. 9 unidades. E uma unidade daqui vai se transformar em 10 décimos. Desses 10 décimos, eu tiro uma unidade, fico com 9 décimos e aqui eu vou ficar com 10 centésimos. Agora eu posso fazer a minha subtração, tá? Então, 10 menos 4, 6. 9 menos 5, 4, vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 6, 3. 1 menos 1, 0. Então, de qual foi o meu troco? R$ 3,46, ou seja, 3 inteiros, transformando, né, falando em decimais, eu tenho 3 inteiros e 46 centésimos, que foi o meu troco, R$ 3,46. Então, respondendo esse problema, quanto você gastou e qual foi o seu troco? Colocando aqui a resposta, gastei R$16,54 e meu troco foi de R$3,46. Opa, esqueci que o cifrão foi de R$3,46. Uma coisa muito importante que vocês têm que observar é a questão do empresta. Por que você pode emprestar, né? Então, no caso aqui, ó, nós tínhamos apenas o 2. Então, se eu tinha apenas o 2 e os demais eram todos zeros, eu tenho que ir emprestando até chegar aonde eu preciso, certo? Vamos para o terceiro exemplo. Neste terceiro exemplo, nós também temos aí uma situação que nós praticamente vivenciamos todos os dias, que é a questão da temperatura. Então, observem, em Urubici, Santa Catarina, aqui no Brasil, em um dia de inverno, a temperatura foi de 3 graus Celsius. No dia seguinte, foi para 2,27 graus Celsius. A temperatura aumentou ou diminuiu? Em quantos graus? Bom, no primeiro dia foi de 3 graus, no segundo foi de 2,27, ou seja, diminuiu. Eu quero saber em quantos graus ela diminuiu. Para eu saber em quantos graus ela diminuiu, eu preciso fazer a subtração. Então, eu vou ter 3 inteiros menos 2 inteiros e 27 centésimos. Bom, nós já vimos que nós temos que, tanto na adição quanto na subtração, deixar unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos. Mas neste caso aqui nós temos o 3 inteiro. Então eu deixo o 3 inteiro, o 2 inteiro embaixo do 3 inteiro, acrescento uma vírgula aqui, vírgula embaixo de vírgula, um zero nos décimos e um zero nos centésimos. Por quê? 3,00 é a mesma coisa que 3 inteiros. E eu só faço esse processo para poder fazer a minha subtração. Então, agora eu tenho a unidade inteira, vírgula embaixo de vírgula, os décimos e os centésimos. Bom, zero eu não posso subtrair 7. Também não posso emprestar aqui dos décimos, porque também é zero. Eu vou emprestar de onde? Lá da unidade inteira. Então, eu tenho 3 unidades, eu vou tirar uma unidade, vou ficar com 2 e vou emprestar para os décimos. Uma unidade inteira será igual a 10 décimos. Só que eu ainda não posso fazer a minha subtração. Então, desses 10 décimos, eu vou emprestar um décimo. Um décimo será igual a 10 centésimos e eu vou ficar com 9
décimos. Agora eu tenho 10 centésimos para subtrair 7. Agora eu posso fazer essa minha subtração. 10 menos 7, 3 centésimos. 9 menos 2, 7 décimos. Vírgula embaixo de vírgula, 2 menos 2, 0. Então, qual foi a minha pergunta? A temperatura aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Em quantos graus? Em 0,73 graus Celsius. Então, a minha resposta: diminuiu em 0,73 graus Celsius.